toda sala tem sua rotina organizada. Ela se diferencia um pouco por questões de organização de horário de lanche, né, organização de horário de vinda à biblioteca, né, quer dizer, e até do próprio parque. Mas basicamente todo mundo tem as mesmas coisas. Nós fazemos a rotina, né, calendário, chamada, escolha dos ajudantes do dia. Todo dia tem essa rotina, uma coisa já que eles mesmos cobram, né? Nós chegamos, já, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eles já têm essa rotina. Depois tem uma roda de conversa. É uma roda de conversa, né? É uma situação de aprendizagem onde a criança vai aprender a conversar, né? A expor suas ideias, argumentar, fazer perguntas. E o professor, nesse momento, ele tem o papel de participante, de evocador de lembranças, de costura dos assuntos, de ajudar a criança a dar continuidade de um assunto ao outro, participando. Depois da roda de conversa, nós temos o trabalho diversificado, onde nós montamos cantinhos. Cantos, a gente chama de cantos, né? De jogos simbólicos. Então, onde ela vai colocar para fora tudo o que ela pensa, o que ela sabe daquele mundo adulto. Então, nós sempre colocamos um cantinho de artes. Cada dia é uma atividade diferente, com uma técnica diferente, com materiais diferentes. Eles sozinhos vão fazendo, tem autonomia. Só que ninguém fica sem fazer nada. Todo mundo fazendo alguma coisa. Temos também o cantinho dos jogos, que é onde nós colocamos jogos matemáticos. Temos o cantinho do jogo livre, que seriam mais jogos lúdicos mesmo. E temos o espaço externo da sala, onde as crianças brincam com bola, corda. Cada dia é um objeto, um instrumento que eles utilizam. Energia, a gente só mexe no bicho que não conhece. Ele nasce pequenininho, como a gente, vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, a casquinha dele também vai crescendo. Aí eu trouxe revista. Após isso, as crianças têm o leite, eles tomam um copo de leite. Depois tem o horário do parque. Eles ficam em torno de meia hora no parque. Em todas as unidades daqui, dessa região, enquanto duas salas ou uma sala está na merenda, a outra está no parque. Depois troca. Depois da volta do parque tem, né, arrumação, beber água, lavar a mão, toda a parte de higiene. Depois nós temos o momento da história, que ou o professor conta, tem dia que é o professor que conta com livro, depois o professor conta sem livro, outro dia é a criança que conta, então ela se prepara para contar para os amigos. Eu adoro contar história. Então, as minhas histórias são bem, assim, cheias de coisas, né? As crianças entram na história, sabe? A gente vai contando uma história, pode ser que eu conte do livrinho, depois a gente representa a história. Na sala, antes de ir embora, ele vai no cantinho e veste aquelas roupas, né? No cantinho que faz de conta. Então é a roupa da Cinderela, da princesa. E depois disso tem o momento do vídeo, da sala de apoio que nós utilizamos. Mas também, cada dia é uma atividade. Tem o dia certo para o vídeo, tem o dia certo para o fantoche, para que a criança não vá todo dia assistir vídeo, né? E que aproveite o espaço de uma maneira melhor. Após que nós voltamos da sala de apoio, eles se organizam, né, a parte de higiene novamente, para poder almoçar. Uma atividade que também faz parte da rotina das escolas de educação infantil é a formação continuada. A gente tem que fazer a formação em serviço, então as escolas têm que criar estratégias de achar um tempo na rotina, seja uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, no período oposto que o professor trabalha, ou no mesmo período, para que haja uma discussão constante da prática de sala de aula à luz de teóricos ou de leituras que porventura os professores forem fazendo.
Às vezes a gente faz uma atividade e a outra que vem faz uma etapa, a próxima etapa. Então, a questão da formação continuada, a formação em serviço, ela é básica, fundamental. Então, agora que a gente tem diretrizes que orientam para como, porquê e para onde educar as crianças pequenas, esse como, esse porquê e para onde tem que ser discutido incessantemente. E a gente também pensar que avaliar a prática docente, a sala de aula, as atividades com as crianças, não é só avaliar o que dá errado, né? Porque a gente tem uma tendência, o professor especialmente acha que assim, reunião de avaliação é para avaliar o que dá errado, né? Para mudar o que deu errado. Não, é para avaliar o que deu certo, né? É para repetir o que está dando certo, é para o colega poder fazer a mesma atividade que eu fiz e que deu certo, que foi um sucesso, com algumas alterações, com algumas mudanças, né? Daí tinha a calculadora, os alunos aprenderam até a usar a calculadora ali para estar fazendo a conta dos produtos, o quanto teria que voltar de troco. Durante um certo tempo, você ia fazer uma palestra, a primeira pergunta que as pessoas falavam era o seguinte: deve se alfabetizar na pré-escola? Né? Hoje não se tem mais essa pergunta, porque se sabe o seguinte, que o processo de alfabetização é um processo longo, e que começa desde que a criança é pequenininha, desde que ela tem contato com as coisas escritas. Tem coisas escritas e as crianças querem saber o que está escrito, né? O que significa que, então, elas entendem que lá tem algum sistema que representa, que significa, que expressa, que elas não conseguem ler, e então o professor tem que dar instrumentos para ela fazer isso. Quer dizer, então, na educação infantil, na creche, na pré-escola, como é que a gente faz isso? Primeiro, vivendo num ambiente que tem coisas escritas, sim, falando para as crianças que lá tem coisas escritas e contando o que está escrito. Depois, lendo muita história, contando muita história e valorizando o que elas escrevem. Mas mostrar para as crianças que tem um jeito convencional, sim, de escrever. E que, em geral, a gente começa apresentando para a própria criança escrever o seu próprio nome. Porque não adianta começar com outra coisa se ela não sabe o próprio nome. Por quê? Porque se a escrita é uma unidade de significado e está carregada de emoção, o nome é associado à minha própria pessoa. Então, a coisa que eu quero saber escrever é o meu nome. E através do nome, elas vão sabendo as outras palavras. Por exemplo, eu fui contar uma história que chamava Lili, eu não lembro direito o título da história. Mas aí eles falaram: nossa, professora, é o mesmo nome da Lilian. Então, eles vão associando, né? E é através dessa associação que eles vão aprendendo. Então, não adianta eu chegar e dar um texto, dar alguma coisa, que eles não sabem o nome deles. Então, eles vão associando as outras palavras, as outras coisas, com o nome. E assim eles vão deslanchando. Então, depois, brincando, né, com as letras do nome, comparando o seu nome com a do coleguinha, escrevendo um embaixo do outro, Mário, Maria, Mariela, Marcelo, né, eu vou compreendendo que existem unidades que compõem esse nome, que eu posso, e que esse nome está dentro de um texto, e vou aprendendo a escrever. Gabriel? É o Gabriel. A professora pediu para fazer uma lista de nomes de animais, né, uma coisa assim. E é bonito porque essa é uma cena que a gente vê várias questões colocadas, né? A aceitação da diferença, o trabalho com a tolerância, quer dizer, algumas crianças que já escrevem convencionalmente, outras que são pré-silábicas, outras que escrevem convencionalmente, escapam algumas letras. E aí a possibilidade das crianças pensarem em grupos sobre isso é que as faz aprender mais. Ô, Júnior, o que faltou no porco que você escreveu aqui? Que letras faltaram? Faltou aqui, olha. Faltou que letra? Dá uma olhada. Então é muito bonita aquela coisa daquele menino que vai lá e escreve, e falta uma opção de letras, e mesmo na hora que ele está escrevendo, ele já sabe, se dá conta, né, que está faltando, e aí os outros vão lá e ajudam, quer dizer, e aí a gente vê também não só que é importante trabalhar a escrita, mas o papel do grupo. Né? A gente não aprende nada sozinho, a gente aprende com as outras pessoas. Né? Não, quer dizer... Olha aí, Júnior, ele tá fazendo porco.
As atividades e a rotina nas